Então, muitos pacientes relatam que ficam com a boca muito enxaguada, com muita salivação, outros com a boca muito seca. Isso tem a parte da questão física, mas também tem a parte da questão emocional junto. Sempre tem uma leitura conjunta disso. Na verdade, os dois aspectos reclamam. Existe o paciente que não tem essa manifestação tão forte na boca. Tudo isso é passivo de você olhar e você retratar isso aí. E com o tempo mesmo as coisas vão reconfigurando. Algumas situações que o paciente começou com dor ou começou com uma disfunção, isso vai alterando. Às vezes o paciente relatava muito uma questão no pulmão, aí começa a ter uma questão digestiva, mas a do pulmão curou. E aquilo vai alterando para alguns órgãos e daqui a pouco dissolve. Onde estava o problema, acabou. Isso repercute normalmente também numa questão de presença dele para a vida. E aquilo altera esse comportamento. Eu estou atendendo agora um paciente que ele falou para mim exatamente isso depois de 2 anos e meio aqui. Ele falou: eu posso te falar que a minha vida, medianamente, ela nunca teve tão estabilizada. Eu nunca tive isso na vida. Então ele contando algumas questões, tudo. Não é que virou um paraíso, é como é que ele consegue reformular a vida dele. E ele falava que antes isso era um embrulho mesmo para ele. Então, quando eu paro para ver uma questão em mim e não mais no externo, é mais fácil de eu organizar esse externo e menos difícil fica de eu ver em mim. E isso é uma possibilidade que esse artefato mecânico me deixa muito atento a isso. Então, é muito engraçado, como ele mesmo falou, como é que um dispositivo de boca pode me dar essa dimensão de trabalho, de possibilidade de trabalho, né? Ele começou aqui com uma gastrite, aí tinha um pouco de dor na coluna também. Eram, na verdade, coisas simples, né? Mas como é que isso reestruturou a vida dele para ele ter a condição de falar que, medianamente, a vida dele tomou um rumo muito, até prazeroso, vamos dizer assim, de tocar a vida. Estável, né? Então isso foi muito importante para ele, principalmente no nível tensional que estava, que ele não ia aguentar na profissão dele. Por isso, às vezes, é muito frequente. Você bota o aparelho, o paciente tem uma rinite, aí melhora da rinite, estoura bastante coisa na pele, e isso vai como que expurgando. Isso vai como que tratando algumas questões de fundo que estão nisso, né? E isso repercute numa nova configuração da pessoa para a vida, isso é certo, né? Uma releitura de conceito ou de preconceito, né, que a gente tem, e que facilite um andamento mais humano. Isso sim, isso é a visão que tem esse trabalho, que lida, e na verdade muitas vezes a gente pede ajuda, mesmo que a pessoa não tenha dores significativas. Alguns pacientes, hoje de manhã eu fiz isso mesmo, por uma questão excessivamente cerebral, eu pedi para ele fazer trabalhos de corpo, né, com osteopatia, com RPG, porque vai facilitar a soltura da tensão com o aparelho. E tem pacientes que você precisa conversar mais e reestruturar a parte de crença e conceito, e vai reorganizando isso. Com isso vem as somatizações. Com certeza no começo vem, como se diz, os expurgos, né? As limpezas, e depois a coisa vai entrando nos eixos e vai se tornando mais clara, mais fácil. E vai trazendo o que seria uma vida mais natural para essa pessoa, né? Essa foi talvez uma das nossas maiores fugas. Eu tive um colega de universidade que ele falava que quando ele foi numa tribo indígena, isso há 20 anos atrás,
ele falava que eles formavam círculos e viviam ali, porque quando ali terminasse, eles saíam, as matrizes daquele lugar estavam preservadas e a mata voltava a fechar. E ele um dia pediu para o chefe lá para ver uma índia ter um filho, fazer um parto, e ele ficou espantado com aquilo, porque passou uns dias, ele não se lembra, 10, 20 dias, aí o chefe chamou, botou uma índia e ele foi, posso seguir? Ele falou, pode. E estava só ele ainda, ele falou até que ficou com medo porque ele não era da tribo, né? E ela foi no rio, se acocorou um pouco no rio e teve a criança. E ficou ali lavando a criança, colocou no peito, naquele protetor que eles usam para segurar a criança, esperou o resto da situação com o peristaltismo, acabou ali, a expulsão de bolsa e tudo. E ele falou assim, nossa, e foi dentro do rio e foi a coisa mais natural que eu vi. E fiquei impressionado com a simplicidade da situação. E ainda estava de pé no rio. Ele falou, isso eu não estou falando que alguém me disse, isso eu vi pessoalmente. Então, o tanto que nós fugimos do natural, né? Ou o tanto que nós estamos tão artificializados, que o parto é cesariano, a mamadeira é de bico, depois é a comida industrializada, é o computador, o tanto que você sai do eixo e fica artificializado, né? E isso tem algumas consequências práticas na nossa vida e na nossa saúde. Isso, com esse trabalho, nós conseguimos resgatar uma boa parte.